Muito boa noite, já estamos no ar, são 8 horas e 20 minutos, hoje sexta-feira, dia 1º de 6 de 2018, 50 pessoas já assistindo, muito obrigado a todos. E qual que é a ideia do programa aqui que eu pus o nome de Meu Parecer? Dada a dificuldade aí que a maioria das pessoas tem em entender o que de fato está ocorrendo na atual conjuntura em que nós estamos vivendo, eu me propus a fazer esse vídeo aqui, apesar de ter parado já de abordar esses temas já há algum tempo, por conta de falar e mesmo assim ninguém entender. E para falar bem a verdade, eu fico daqui tentando dar luz a cego para ver se alguém entende. O problema é que a maioria não quer entender. E eu até conversei com o Rubão, e se tudo der certo, e a gente está combinando na semana que vem aí, que quem sabe a gente vai estar junto aqui para passar alguns recados, expor alguns pontos de vista nossos a respeito dos acontecimentos mais relevantes do momento. E por hoje eu vou abordar aqui as principais pautas dos principais jornais e expor aquilo que o âncora não faz, que é expor os aspectos ocultos por detrás das notícias. Para entender melhor o que se passa no hoje, vamos voltar até 1994, quando Steve Jackson lançava um jogo de RPG chamado Illuminati Nova Ordem Mundial. As cartas são divididas em diversos tipos, dentre eles, conspirações, grupos terroristas, lugares, personalidades, organizações, recursos, dentre outros. São 526 cartas no total, e nós temos uma em particular que nós vamos esmiuçar hoje, e assim tentar entender melhor o presente. A carta em questão é a Carta Brasil. A carta ela é ilustrada por um prédio bem imponente, e no topo a pirâmide, que é símbolo dos senhores do mundo. A legenda da carta traz um recado interessante. Preste bem atenção, abre aspas. Os recursos naturais do Brasil merecem receber uma atenção especial, e isso implica em passar o controle desses recursos a cuidados de corporações especializadas. Vamos começar a montar as pecinhas do quebra-cabeça, até chegar no presidente Temer e ver o que ele tem a ver com tudo isso. O fato de que o Brasil está mergulhado numa crise política e econômica sem precedentes dispensa comentários. A pergunta a ser respondida agora é: quando foi que tudo isso começou? Mais precisamente em 2013, depois da espionagem americana denunciada por Edward Snowden. Espionagem essa que foi motivada porque o Brasil movimentava milhões ou bilhões de dólares nos campos de petróleo e pré-sal. A partir desse achado, misteriosamente começaram a aparecer os escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras na Operação Lava Jato e Companhia Limitada. Aqui as peças vão começando a se encaixar. Toda essa movimentação que tá se vendo hoje, desde a crise até o impeachment da ex-presidente Dilma, não é coincidência. Há um propósito maior por detrás da engrenagem que está movimentando isso tudo. A crise ela foi premeditada por agentes internacionais de forma discreta. Tão discreta que a manipulação fica basicamente oculta da população. O povo é usado de massa de manobra o tempo todo e não enxerga. E um dos pivôs disso tudo, sem sombra de dúvida, foi a Globo, que vem divulgando, e não é de hoje, só aquilo que julga viável a nova ordem mundial e a agenda global que está em curso. E diante da instabilidade política e econômica que o país passa, as corporações internacionais e empresas internacionais encontraram as facilidades que eles precisavam para tomar de assalto, para tomar de vez os recursos do Brasil. A próxima pergunta que a gente tem que responder é: quem é esse homem que foi posto na presidência do Brasil? Quem é Michel Temer? Vamos voltar ao dia 13/5/2016, para ser mais preciso, onde o jornal Estado de São Paulo divulgou a notícia de que o presidente interino Michel Temer foi informante dos Estados Unidos desde 2006, quando era deputado federal.
Vamos seguir encaixando as pecinhas do quebra-cabeça. Sabendo já quem é Michel Temer, o envolvimento dele com os Estados Unidos, vamos pegar alguns dos seus projetos de lei e analisar melhor sem o véu da manipulação da mídia. Sem a Globo dar pitaco. Muito em breve, todos os recursos naturais do Brasil estarão em poder de empresas internacionais. O que ele fez desde o início, desde quando foi empossado? Ele entregou tudo. Tudo que podia aos senhores do mundo. Vamos ver algumas das mais relevantes aqui. Temer se prepara para privatizar Petrobras, Banco do Brasil, Correios, Infraero e mais 4 estatais. E isso foi só o começo. Matéria da Globo. Daquela que sempre foi a limpa-bosta dos senhores do mundo. Para o povo achar que é assim mesmo, que agora vai melhorar, que com privatizações tudo melhora. E é isso que eles estão querendo fazer também com a Coreia. E botam toda a opinião pública toda contra a Coreia. Pode perguntar até para a opinião de qualquer alienado desse, que ele vai dizer que a Coreia é o pior capeta do mundo. 8h27 da noite, quase 150 pessoas acompanhando. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Vamos em frente, vamos tocando o barco aqui. O que mais o Temer privatizou? Ou melhor, vamos usar aqui o termo correto. Entregou para os senhores do mundo. Isso só nos últimos 2 anos. Sem falar também na Amazônia. Ou você também não sabia disso? Boa parte da Amazônia já não pertence mais ao Brasil. Olha até onde a coisa chegou. Já são mais de 230 projetos de privatização. É o que eu falo sempre. O gado ele fica ocupado brincando com a fumaça e não presta atenção no incêndio em si. E depois o louco sou eu. O maluco privatizou até a Casa da Moeda. E com isso os Correios já até puseram em xeque aí a soberania nacional. Isso sem levar em conta o envolvimento dele com uma das principais sociedades secretas. Para eles, o interesse da ordem deve estar sempre acima de tudo. Com tudo isso que vem acontecendo, os planos da agenda global, da nova ordem mundial, principalmente no Brasil, deixam de ser teoria da conspiração e passam a ser uma realidade da conspiração. Isso tudo colabora para que se concretize as palavras de David Rockefeller há mais de 2 anos atrás, onde ele disse assim, abre aspas, estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é uma grande crise e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Diante de tudo isso, tudo aquilo que eu venho falando desde 2010, não só eu, mas muitos outros vêm falando desde 2010, que parecia teoria da conspiração, agora se torna realidade. Agora a pergunta que eu faço às 158 pessoas que estão me assistindo é: qual é a melhor definição? Teoria da conspiração ou realidade da conspiração? Para encerrar, só para ver o cerco se fechando, vamos ler mais algumas aqui na íntegra, expondo os aspectos ocultos por detrás da notícia. Essa aqui é ótima. Governo prepara PEC para mudar a regra de ouro do gasto público. Primeiro, vocês sabem o que é uma PEC? Uma PEC é uma proposta de emenda constitucional. A Constituição brasileira, ela é a Carta Magna, é o que rege o país. Tudo que o presidente pode fazer, até onde o poder dele vai. Agora, quando o governo quer mudar alguma coisa na Constituição em favor deles e contra a gente, se cria uma PEC. Como, teoricamente, eles não podem exceder o limite traçado pela Constituição, eles criam uma PEC, que na prática é a mesma coisa que rasgar, passar por cima da Constituição, ainda protegidos pelo Estado. A coisa funciona mais ou menos assim. A Constituição diz que um presidente ou qualquer cargo inferior ao dele deve ser preso ou sofrer processo de impeachment se for pego em determinada situação. Tá? O que esse imbecil fez? E ninguém percebeu. Ele alterou o texto da Constituição para dar 26 anos de trégua nessa lei. Os próximos presidentes que entrarem daqui até 26 anos vão poder fazer a mesma lambança que esse imbecil está fazendo.
Veja bem, a Constituição ela garante ao país, por conta da soberania nacional, a Constituição proíbe que o governo pegue empréstimo com valor acima do que o gasto público, do que é de gasto público. Eles colocaram um teto no compromisso que eles têm com a gente, que eles chamam de gasto. Gasto que na verdade não é gasto, são obrigações que o governo tem para com o contribuinte. Mas aí colocam esse termo de gasto público porque fica mais fácil de vender esse peixe, com a TV dizendo toda hora que o governo vai diminuir os gastos, que o governo vai pôr um teto para os gastos públicos. Aí o povo, que é gado mesmo, pensa assim, o governo gasta muito, tem que diminuir mesmo. Só que eles não entendem, eles não enxergam que eles estão dando tiro no próprio pé. O cortar gastos é tirar tudo aquilo que é de direito do próprio povo, para se fazer sabe-se lá o que, sabe-se lá onde. Por conta disso, existia esse texto da Constituição que dizia que o presidente não poderia pegar empréstimos com os senhores do mundo, com os banqueiros internacionais, com David Rockefeller e companhia limitada, que excedessem a despesa, abre aspas, do gasto público, que nada mais é que o compromisso que eles têm com a gente. Eles querem pegar muito mais dinheiro do que o teto nacional exige. Para não ocorrer processo de impeachment por irresponsabilidade fiscal, como foi com a Dilma, aí eles criaram essa PEC para alterar a Constituição. É a coisa mais absurda do mundo. A cara de pau dos malucos não tem limite. É para isso que esses caras estão trabalhando. Para preparar o terreno para o que lhes resta de tempo no comando e para se ocultar da lei. E no que isso vai culminar? Se sem eles pegar empréstimo, excedendo o gasto público, já está em bilhões o prejuízo com os escândalos de corrupção, imagina agora que eles vão poder pegar o quanto quiser. Vão poder deitar e rolar, amparados pelo Estado. Enquanto isso, a dívida pública nunca vai ser quitada. Isso vai acarretar o quê? O cumprimento das palavras de David Rockefeller. Repito mais uma vez. Abre aspas. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é uma grande crise. E as nações aceitarão a nova ordem mundial. O terreno, o cenário está sendo totalmente preparado para que isso se cumpra. E com tudo isso, as quase 150 pessoas que estão ao vivo assistindo agora, eu digo, senhoras e senhores, apertem os cintos. Rumo à nova ordem mundial a todo vapor. Eu agradeço a presença de todo mundo e lembrem-se, o conhecimento é um atalho na estrada do agora é tarde.